de Deus. Meus irmãos, abram a Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1. E eu aqui, vendo o irmão Lucírio louvar o Senhor, e eu não sabia que ele tinha stand de ponte no peito dele. E é milagre mesmo, irmãos, cantar, porque ele não só louva, né? Mas Deus deu a ele uma potência vocálica, que ele vai buscar uma nota muito alta. E isso força muito. E ele não sente nenhuma tontura. Eu acho isso só um milagre mesmo de Deus, né? Eu não tenho outra explicação, né? E que Deus lhe dê saúde, viu, meu amigo? Eu perguntei para ele mais cedo, irmão Lucírio, o senhor, para jantar, o senhor interessa em quê? Um peixinho? Não, pastor, não se preocupe não, que eu como tudo. Eu disse, isso é dos meus. Mas aí agora, sabendo que ele tem essas pontes aí, eu não vou fazer isso não, senhor. Não vou lhe dar mocotó de noite, não. Vou lhe dar um caldo de peteca ali. Meu irmão, deixa eu ver o celular por aí, não. Meu irmão, me ajuda que eu fico olhando o relógio, é por aqui. Pra gente não extrapolar. Nosso ministério de louvor, hoje parece que o pastor deu folga aí, né? Por favor, eu já disse, o texto de João, capítulo 1, versículo de número 11 e 12. Os nossos amigos, visitantes, fiquem à vontade. Estamos aqui na casa de Deus, que também é a sua casa. Fique à vontade. Podemos ler? Diz o texto: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12, toda a igreja, por favor, 1, 2, 3. Podemos ler mais uma vez? 1, 2, 3. Irmãos, a nossa ministração dessa noite tem por tema a bênção de se tornar filho de Deus. Não, todas as pessoas não são filhas de Deus. Assim como todos os que estão no Maranhão não são maranhenses. Aqui eu sei de algumas pessoas que são de outros estados, vieram de outros lugares. Nem todos os que estão em São Luís são ludovicenses. Aqui tem boa parte da igreja do interior, né? E quando chega uma folga de férias ou um feriado prolongado, o pessoal vai embora mesmo. Eu até comentava com o cantor irmão Lucírio, que um dia eu estava conversando com um pastor Daniel Matos, e ele perguntando como estava o trabalho, né, daqui da congregação, e nós falamos que Deus tinha abençoado, mas que sempre era desafiador feriados e períodos de férias. E a nossa congregação aqui, o trabalho tem 6 anos, e lá o trabalho do João Paulo tem quase 90. Ele disse, olha, lá na área é a mesma coisa, então não muda nada, é muita gente do interior. Então parece que a igreja aqui em São Luís é formada por talvez aí 50 ou até um pouco mais por cento de pessoas do interior, e é verdade. Então, estou mostrando para você que nem todos que estão em São Luís são ludovicenses. Nem todos que estão no Maranhão são maranhenses. Todas as pessoas, elas são criaturas de Deus. A Bíblia nos fala sobre isso. Todos os animais são criaturas, todas as pessoas são criaturas. Só existe uma forma da gente mudar o patamar, ser recebido como sendo da família de Deus. Isso não tem a ver com placa institucional. Não tem que ser assembleiano para se tornar um filho de Deus. Não tem que ser um batista, enfim. Não é independente de onde você congrega, é independente da forma como nós interpretamos alguns textos bíblicos. A Bíblia mostra bem claro para nós
Eu sei que nos é difundido desde sempre, desde que somos pequenos, que nós somos filhos de Deus, né? Assim, Senhor, abençoa teu filho, eu sou um filho de Deus. Mas nós temos que analisar o que a Bíblia diz. Não é minha opinião, não é o que me ensinaram, não é o que foi dito aos meus pais e os meus pais me ensinaram. É o que a Bíblia diz sobre o meu estado diante dele. E a Bíblia me coloca como criatura de Deus. Mas há um momento na Bíblia que nós somos introduzidos na família de Deus. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, inclusive, sobre a adoção de filhos. Nós somos adotados. Mas a partir de quê? A partir do momento em que nós cremos em Jesus como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o perdoador de pecados, e quando nós o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, a partir deste momento é que nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que o tema dessa ministração é a bênção de se tornar filho de Deus. E a bênção de se tornar filho de Deus, ela não é automática. Eu não estou nascendo e já logo me tornando filho de Deus. Não. Nós temos que passar pelo mesmo processo que qualquer outra pessoa já passou a partir da vinda de Jesus a esta baixa terra. Nós lemos o texto quando fala que ele veio para o que era seu. Quem disse isso foi o apóstolo João. O apóstolo João era o apóstolo de maior intimidade com Cristo. E eu estou falando de relacionamento. Você vai ver na Bíblia que Jesus tinha discípulos, centenas deles. Nós já lemos que ele tinha apóstolos, ele possuía 12 apóstolos. Mas ele tinha amigos íntimos. E desses amigos íntimos, o mais íntimo ainda era João. Diz a Bíblia que até mesmo na última Santa Ceia, quando Jesus disse que um daqueles homens iria traí-lo, e diz a palavra que Pedro gesticulou para João, dizendo tipo assim, descobre aí quem é, que eu estou morrendo de curiosidade, né? Diz a Bíblia que Pedro acena de uma forma discreta para João, e João reclina o seu peito, a sua cabeça, melhor dizendo, no peito de Cristo Jesus, para tentar saber. João tinha muita intimidade, é isso que eu quero mostrar para os irmãos, à luz da Bíblia. João tinha intimidade demais. E essa intimidade com Cristo, ela não ficou apenas sendo vivida por eles. Porque o Evangelho de João, podemos chamar de um tratado teológico. João escreveu num período onde existiam heresias, o Evangelho de João. João escreveu num período onde crescia-se o conhecimento filosófico. Em Alexandria existia um filósofo por nome Filo. Conta a história de que ele era um seguidor de Platão e ele estava difundindo na língua hebraica os ensinamentos, as filosofias de Platão. E na ideia dele existia também um logos como sendo a inteligência da humanidade. Ele até chama esse logos como um logos podendo ser um anjo de Deus. João aproveita o momento que lhe é aberto, porque ele escreve este evangelho em grego, no grego koiné. Ele escreve este evangelho, o evangelho que leva o seu nome, e ele fala desse logos, desde o primeiro versículo do capítulo 1, quando ele diz que no princípio era o verbo, isto é, o logos. Era como se ele dissesse assim, vocês estão ansiando por respostas de quem pode ser o logos? Vocês estão ansiando por experiências transcendentais? Ele já estava dizendo, eu já estou voltando. Sabe aquele negócio que alguém diz assim, fulano está indo com o caju e eu estou voltando com a castanha? Era como se João estivesse dizendo, eu estou mostrando para vocês todos esses anseios que vocês têm na filosofia. Jesus Cristo é o Logos. Ele disse, Jesus Cristo é o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele estava falando de Cristo. Ele está falando, olha, pelo Logos tudo foi feito, e sem o Logos nada do que foi feito se fez. João ainda fala no capítulo 20 desse mesmo evangelho, e ele dá o motivo pelo qual ele escreve este evangelho, para que todos possam crer. Você vê a forma
como Mateus escreve, como Marcos escreve, como Lucas escreve, mas nenhum deles podemos comparar de riqueza teológica ao Evangelho de João. João não era grego, tá? João era um judeu, como você sabe, e ele tinha bastante influência no alto clero de seu tempo, tanto que quando Jesus estava sendo muito mal julgado, quem colocou Pedro, o apóstolo Pedro, para dentro, para assistir, para acompanhar, foi João, e ele relata no Evangelho. João certamente gozava de uma grande intimidade com aquelas pessoas, mas mesmo assim, ele não nega a sua fé, porque todos sabiam que ele seguia a Jesus como Senhor e como Salvador. O Evangelho de João me mostra que esses a quem Jesus veio, que foi aos seus, que podemos traduzir, e ele veio para os que são da sua pátria. Observe que ele veio. E quando ele veio, Deus, Cristo Jesus, divino em sua natureza, assume forma corpórea, como cumprimento da profecia, das profecias do Antigo Testamento. Significa dizer que ele veio, um dia se cumpriu. Jesus veio como resposta, não como eles esperavam. Eles precisavam e queriam de um aventureiro político. Eles estavam cansados de serem escravos de impérios. Eles estavam cansados de pagar impostos. Eles estavam cansados de ser coagidos pelos coletores. Eles não queriam mais saber disso, e por isso eles esperavam bastante que o Messias viesse, mas viesse pela espada, que tomasse o governo à força, que fizessem coisas que agradassem eles. Eles estavam dispostos a fazer isso. E hoje na Escola Bíblica Dominical nós falamos que, se você lembrar, em alguns momentos quando Jesus realizou milagres, a multidão tentou arrebatá-lo, fazendo dele rei, isto é, tentando intitulá-lo como rei. Mas a Bíblia também diz que ele não aceitou. Jesus fugiu, porque ele não veio instalar um reino político humano. Jesus não veio para ser resposta dos anseios sociais de sua época. Jesus não veio para fazer reformulação no poder. Jesus veio para implantar um reino, e é o reino de Deus, o reino do Pai. A mensagem era: é chegado a vós o reino dos céus. Então, os judeus rejeitam, como nós acabamos de ler. Ele veio para eles, para começar a partir deles, mas eles rejeitaram. É certo que João usa uma força de expressão, ele usa uma hipérbole, para ser bem preciso, porque não foram todos que recusaram, inclusive ele mesmo era judeu e reconhecia Jesus como Salvador, mas era uma força de expressão para mostrar que a maioria rejeitou a Cristo Jesus. E você e eu diversas vezes usamos essas forças de expressão para mostrar quando uma maioria não quer alguma coisa. E normalmente a gente diz assim: todo mundo não quis. A gente sabe que não estamos nos referindo 100%, mas boa parte ou a maioria, como se representasse o todo. João mostra que esses judeus rejeitaram esse Cristo. Então significa dizer que Deus nota quem o aceita, Deus nota quem o acolhe, Deus nota quem o recebe e Deus nota quem o rejeita. Ele veio para o seu povo, ele veio para a sua pátria, mas eles rejeitaram. Em nossos dias, a humanidade continua rejeitando um Cristo. Continua muita gente dizendo que é cafona crer num Cristo que foi crucificado. Nós vemos pessoas que acreditam em tantas ideologias, mas algumas têm dificuldade de acreditar que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. É só você ver tudo o que aconteceu na história da humanidade depois que Cristo ressuscitou. Nenhuma religião do mundo teria condições de sobreviver se ela fosse uma mentira. Como Cristo ressuscitou, e por os seus discípulos e apóstolos e diversas pessoas
viram-o fisicamente, testemunharam que ele ressuscitou, deu-se início ao maior movimento evangelístico do mundo. Impulsionados por quem? Pela certeza, pela convicção, pela prova de que ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós estamos falando de homens que eram considerados vassalos, nós estamos falando de homens que eram pescadores, nós estamos falando de pessoas que tinham suas vidas, nós estamos falando de homens que eram coletores de impostos, pessoas que tinham a sua vida, mas deixaram, abandonaram por conta de uma mensagem. E que mensagem era essa? Jesus ressuscitou. Isso não é mentira, isso é verdade. Não é uma mentira, não tem como inventar. Olhe para a história, olhe para o que a Bíblia diz. As primeiras pessoas que testemunharam que Cristo ressuscitou foram quem? Os anjos falando a quem? A mulheres. Nós estamos falando de uma época que homem nenhum dava crédito a algo dito por uma mulher. A sociedade daquele tempo não dava a mínima para algo dito por uma mulher. Se era dito por uma mulher, tinha 90% de chance de ser errado e de ser uma mentira. Por isso ninguém acreditava. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus vem na contramão de tudo aquilo que poderíamos pensar e imaginar. Pois foi através deste testemunho dessas mulheres que foram correndo avisar os apóstolos de Jesus, dizendo: Jesus ressuscitou. Mas claro, alguns foram lá para ver. E lembre que um dos apóstolos disse, o nome dele é Tomé, chamado Dídimo. Quem veio no culto do bíblico sabe o que significa dídimo. Eu não vou dizer aqui. Venha no culto de quinta-feira. Ele disse o quê? Não tenho como acreditar assim não. Eu só vou acreditar se eu puder tocar nele. Você está pensando que não tem Tomé nos nossos dias? Está cheio de Tomé. Mas o que foi que Jesus se apresenta no meio dos seus apóstolos e diz a ele: ei Tomé, toca aqui em mim. Toque no meu lado, Tomé. Bem-aventurado são aqueles que não viram, que não tocaram, mas creram. A sociedade pode se comportar como um Tomé, que precisa tocar, que precisa ser ciência, conhecimento comprovado que vai para um laboratório. Tudo bem, acreditar na ciência tem o seu lado positivo, os experimentos, medicações, avanços, mas eu não abro mão daquilo que eu creio. O meu Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio o que diz a palavra a respeito dele, mesmo a maioria do seu povo tendo rejeitado. Mas a bênção de se tornar filho de Deus, ela me traz, rapidamente, tenho 3 pontos para tratar com os irmãos. E o primeiro ponto para tratar está em João capítulo 3, versículo 3. Que a bênção de se tornar filho de Deus me dá um novo nascimento. Só nasce de novo quem se torna filho de Deus. Nós sabemos que um dos príncipes dos judeus daquela época, chamado Nicodemos, busca Jesus na calada da noite, porque ele estava com vergonha, ele tinha medo dos seus amigos saberem que ele estava se aproximando de Cristo. Era como se vivêssemos nossos tempos e ele viesse assim às escondidas e não querendo sair nenhuma foto e não registrando em nenhum momento, para que os seus amigos não soubessem que ele estava ouvindo o próprio Senhor Jesus. E na calada da noite ele tem um encontro, ele tem uma conversa com Jesus. E ele diz: mestre, Rabi, assim como ele chama, Rabi, não tem como o senhor não ser de Deus, pelos milagres, pelos sinais que o Senhor faz. Com certeza o Senhor é de Deus, é impossível o Senhor não ser de Deus. Ele estava falando das curas que Jesus estava realizando naquele tempo. Jesus não apresenta para ele como mérito: dai-me glória a mim, filho, porque eu estou curando. Não. Quando ele se preocupa em conhecer mais de Jesus, o que Jesus diz a ele? Jesus não disse assim: vem que tu vais ser príncipe entre os cristãos.
Jesus não disse para ele: vem e eu vou te tornar ainda maior. O que é que Jesus disse para ele? É necessário nascer de novo. Jesus aponta para ele para mostrar que ele era judeu poderoso, mas era uma velha criatura. E ele precisava nascer de novo. Ele precisava ter um encontro. Mas aí ele faz aquela pergunta, tem aquele diálogo que não dá para demorar tanto. E ele diz: mas como é que pode um homem já sendo velho como eu, parafraseando o que ele queria dizer, voltar ao ventre da sua mãe? Pelo jeito a mãe dele era até viva, porque se não fosse ele diria: minha mãe nem viva mais é, não tem umas condições de voltar. Como é que se dá isso? Jesus explica para nós não nos delongar que era preciso, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não estava falando de um novo nascimento físico. Jesus não estava falando de 9 meses de uma gestação. Jesus não estava falando de uma regressão física, psicológica e nem espiritual. Jesus está falando de um novo nascimento. O novo nascimento tem a ver com uma nova vida no seu sangue. O novo nascimento tem a ver com nova forma de viver. É alguém olhar para ti e dizer assim: cara, nem parece que é tu, porque tu eras isso, isso e isso, tu fazias isso e isso e isso, e agora tu não fazes mais. O que é isso? Novo nascimento. Não é mérito meu. A obra que Jesus faz em mim, ela me faz nascer de novo. Ela me fez nascer de novo. Jesus estava dizendo para um homem que conhecia a Torá. Esse homem conhecia as escrituras do Antigo Testamento, mas faltava para ele nascer de novo. Sabia que tem gente que está na igreja, mas tem que nascer de novo? Sabia que tem gente que já fez teologia, mas tem que nascer de novo? Sabia que tem gente que conhece, nasceu no lar cristão, meu pai é crente, meu avô, minha avó, mas não nasceu de novo ainda? É necessário nascer de novo. Observe que o evangelho é apresentado por João, sabe como? De forma individual. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Meus filhos podem ser ensinados no caminho do Senhor, mas a decisão será deles. O teu pai ou a tua mãe pode ter te ensinado sobre a Bíblia, mas a decisão é sua. É você que vai dizer se você abraça a fé em Jesus ou se você vai fazer como o mundo, se você vai rejeitar. O evangelho é totalmente individual. Você não é cristão por osmose. Você não é cristão por alianças. Eu vou casar com uma mulher ou com um homem cristão, crente verdadeiro, e eu vou me tornar um cristão. Não, isso tem a ver com a tua decisão em nascer de novo. E eu não vou apontar para você dizendo que você tem que nascer. Eu estou perguntando se você já nasceu de novo, se você já fez uma aliança com Ele, se você já o aceitou, se você o quer. Diferente de como os judeus fizeram, rejeitando o nosso Salvador. Como está o teu nascimento diante disso? Será que você já pensou na hipótese de começar a gerar isto em você? Pois ótimo, você já está numa gestação espiritual. E hoje pode ser o dia que você vai nascer de novo, para se tornar uma nova criatura em Jesus, como diz a palavra. O que é isso? A bênção de se tornar um filho de Deus. Ela me faz nascer de novo. Isso sim tem a ver com uma vida dentro do caráter divino. Isso sim tem a ver com como eu me comporto diante do que Deus quer e diante do que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Eu não me importo se a maioria dos meus dias não querem saber de Deus, muito menos de Cristo. Eu não me importo. E por que eu não me importo? Porque eu já fiz a minha escolha individual. O teu marido não quer? Faça você. Tua esposa não quer? Vá em busca, sai correndo. Por quê? A salvação, ela é individual. Teus pais não querem? Sai correndo, vá em busca. A porta ainda está aberta, mas ela vai fechar. O apóstolo João é bem categórico ao mostrar para nós a forma como Jesus foi rejeitado por muitos e recebido, acolhido por alguns. Mas não para
por aí. A bênção de se tornar filho de Deus. Ainda no segundo tópico desta ministração. Já disse que o primeiro nos fala sobre, nos permite nascer de novo. Me dá um novo nascimento. E o segundo, nos comunica prazeres eternos. A bênção de se tornar filho de Deus nos comunica, isto é, nos dá prazeres eternos. Mateus, no capítulo de número 9, conta que Jesus atravessa o mar da Galileia, ou Genezaré, e ao chegar lá, apresentam para ele um homem paralítico em uma cama. Quando Jesus olha para aquele homem, Jesus não disse assim: levanta, anda, porque é o melhor que eu posso fazer por ti. Não é isso. E o que Jesus diz a ele? Tende bom ânimo. Perdoados são, ou te são, os teus pecados. Sabe o que é isso? Prazer eterno. Não tem coisa mais gostosa de se ouvir do que o meu Redentor dizer para mim: os teus erros, os teus pecados, a tua mentirinha, a tua corrupção, ou o teu adultério, estão perdoados. Aquilo que você fez, que você sabe que não era de Deus, aquele lugar que você foi, que você sabe que você não deveria ter ido, o que você fez, que você sabe que não poderia ter feito, nós poderíamos sucumbir nos nossos erros e pecados. Mas Jesus olha para nós e nos dá o prazer de ouvir: tem de bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Escute aqui o que eu tenho para te dizer: ninguém pode te acusar de nada. Por quê? Porque quem pode escolheu te perdoar. E ele diz: te são perdoados os pecados. Mas ele prossegue em vários textos: não peques mais. Ele não quer que eu repita o que eu já fiz, que não foi do agrado dele. Ele não quer que eu repita o que eu falei, que não foi do agrado dele. Não é só usar perdão, não é só ir lá como um remédio. O perdão é a solução definitiva de Deus. E por ser solução definitiva, me dá uma nova chance de recomeçar. Prazer eterno é poder ouvir: tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Vai além, não é só esse o prazer que o novo nascimento, que me tornar filho de Deus me traz. Olhe para a santificação. Tem coisa mais prazerosa do que isso? Quando Deus te permite, me permite corrigir, pedir perdão, ser perdoado. E agora vem um processo que vai me ajudar a não repetir o que eu fiz, o que eu falei, onde eu fui. Isso é a santificação. Eu recebo o perdão, mas a santificação me ajuda a trabalhar em mim a força de um caráter espiritual, para não voltar ao vômito como faz o próprio cão. Está escrito em Provérbios. A santificação é um prazer, não é um fardo. Não é ruim ser santo. Não é ruim pensar em santidade. É prazeroso. Vou te falar de outra coisa. Prazerosa, eternamente prazerosa. Jesus estava em uma das suas viagens, ministrando a palavra. Eu não sei se alguém chegou com um exagero no cuidado, ou algo semelhante, e disse assim: mestre, come. No momento em que ele está sendo um canal de Deus para as pessoas. E ele disse assim: a minha comida é a minha bebida, o meu prazer, a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. O que o irmão Lucílio temia: Senhor, eu não posso perder aquilo que me dá prazer, louvar o teu nome.
O que é isso? Fruto de quem se torna filho de Deus. Você pode não ser afinado como cantor, como eu também não tenho a mesma voz, mas nós sentimos prazer quando nós louvamos. Isso é louvor. Nós não estamos falando de canto, de concurso, não estamos falando de notas musicais. Nós estamos falando de louvor, que é fruto do lábio daquele que reconhece o Senhor como seu próprio Deus. Eu quero que você pare para pensar. Do que é melhor? Prazer eterno promovido por eu ser um filho, por me tornar um filho de Deus? Ou você não vai olhar para o que o mundo tem para oferecer, que é prazeroso também? É muito prazeroso o que o mundo tem para oferecer. O mundo tem muitos prazeres, muitos, diversos. Mas sabe qual é a diferença? Eles são momentâneos. Todo prazer que o mundo tem para oferecer é momentâneo. Observe, da sua cadeirinha. Tente pensar em tudo que o mundo oferece. Não tem nada que o mundo ofereça que gere prazer eterno. Tudo é prazer momentâneo. Drogas lícitas e ilícitas, momentâneo. Sexo deliberado, momentâneo. Qualquer coisa que você pensar que o mundo tem, dá prazer, mas momentaneamente. Sabe de quem eu lembro? De Moisés. Moisés. Como é que Moisés era conhecido em seu tempo? O filho da filha de Faraó. Eu quero que você olhe para Moisés, sabendo que o Egito do tempo de Moisés exercia o poder, representava a potência do mundo. E é nessa potência, nesse lugar, que Moisés poderia muito bem continuar sendo queridinho do Faraó, tendo amigos ofertados por um sistema, conveniências. Olhe para Moisés, que ele estava ocupando o lugar que 99% das pessoas do nosso tempo gostariam de estar. O filho da filha de Faraó. Mas o que é que a Bíblia diz que ele preferiu? Ele não quis ser chamado como o filho da filha de Faraó. A Bíblia registra que ele preferiu sofrer com o povo de Deus, que era o seu povo e que estava sendo escravizado. Sabe o que é aqui que eu vejo? Eu vejo um homem que troca prazer momentâneo para viver um prazer eterno. Vou te falar uma outra coisa. As pessoas vivem nossos dias como se elas fossem eternas, como se elas fossem detentoras da vida, como se elas tivessem poder sobre sua própria vida. O máximo que você pode é curtir e fazer o que você quiser, mas você não tem o mínimo de poder sobre a tua vida. Você não consegue acrescentar de ti mesmo nem 1 centímetro do teu tamanho, da tua estatura, como diz a palavra. E as pessoas estão preferindo viver os prazeres momentâneos, porque eles agradam a curto prazo, geram prazer a curto prazo. Eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo, e você tem que usar a balança de que tipo de prazer você quer para a tua vida. Se são esses prazerezinhos da terra, amiguinhos, coleguinhas, ou se você quer os prazeres que Deus tem para te oferecer. Fique sabendo que assim como os prazeres da terra vão acabar, a nossa vida na terra também vai acabar. A maior parte do tempo de que nós temos consciência e que teremos no futuro, a maior parte do tempo é na eternidade. Aqui vai ser a menor
parte do tempo que nós vamos viver. Mas as pessoas estão pensando que é aqui que elas vão passar a maior parte do tempo da vida delas. E a vida é só um sopro nesse lugar chamado terra. Você está recebendo a palavra de Deus? Receba, porque Deus está falando com você. Faça como Moisés. Troque prazeres momentâneos pelo prazer de servir a Deus. Sabia que você entristece o coração de Deus quando você troca a Deus por prazeres momentâneos? Quando você abre mão de estar na casa dele por conta de prazeres momentâneos? Você sabia que você entristece o coração de Deus quando você troca fazer a vontade de Deus para você viver os teus prazeres momentâneos? Claro, a vida é sua, você faz o que você quiser. Eu não estou dizendo nada, só estou pregando a palavra. Mas eu estou dizendo uma verdade para você. Você entristece o coração de Deus quando você rejeita a Deus. E quando você acha que, não, Senhor, espera mais um pouco, eu preciso curtir um pouco mais. Eu preciso viver para mim um pouco mais. Ou eu sou nova demais. Ou eu sou novo demais. Será que você sabe quantos anos você vai viver na terra? E se você estiver no seu último dia de vida, que eu não estou dizendo que você vai morrer amanhã, mas se hoje for o teu último dia de vida, você sabe? Eu não sei. O problema é que as pessoas estão vivendo como se esse dia nunca fosse chegar. E a Bíblia não diz que a gente tem que viver para Deus. É como se Jesus fosse voltar daqui a pouco. E isso então faz gerar em mim a expectativa de que Ele está vindo. Ele não mente, Ele fala a verdade. Mas eu não tenho que esperar desmotivado. Eu não tenho que estar desmotivado. É como se dissesse que você e eu temos que viver como se fosse o nosso último dia. Por isso que no culto a gente grita, estende a mão, louva, chora. Porque pode ser o último culto na terra. Eu não vivo como se eu fosse indestrutível. Eu não vivo como se tivesse tomado uma fórmula que era o sonho dos poderosos, dos imperadores, dos reis. Sonhavam ter a fórmula da vida eterna, que é o terceiro e último tópico dessa ministração. O que a bênção de se tornar filho de Deus traz: vida eterna. Se é possível receber a vida eterna, é porque quando você recebe a vida eterna, você automaticamente está deixando a morte eterna. A vida eterna é o futuro estado dos justos. E aqui a Bíblia não diz que é o futuro estado dos assembleianos. Não diz é o futuro estado dos pastores. Não, fala de justos. Mostrando o que é a minha escolha individual e a sua escolha individual. A vida eterna é um presente que nós vamos receber quando os nossos olhos descansarem. Teremos o nosso corpo transformado. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Os que estiverem com os olhos fechados, dormindo o sono dos justos, serão despertados do seu sono. Para quê? Para receberem um corpo glorioso, uma modificação no seu DNA. Vai sair esse corpo físico, vai sair esse corpo que enferma, que cansa, que entristece, que chora, para receber um corpo em um estado de alegria jamais visto no teu coração aqui nessa terra. Olhe para as tuas conquistas. O que você já sentiu de alegria nessa terra? O nascimento do teu filho? Olhe para o que você já viveu na terra. Olhe para um estádio de futebol, como algumas pessoas vibram quando o time do coração delas faz gol. Não tem como comparar com a alegria que será quando tivermos recebido a porção que vai mudar. Vai sair um corpo corruptível. Vamos receber um corpo incorruptível. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento.
Isto para a vida eterna. Porque a verdade, existe a morte eterna. E a morte eterna está destinada para todos aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu não prego falando para as pessoas terem medo por conta de inferno. Quando eu faço convites, ninguém nunca me viu na igreja fazendo um convite de 3 minutos. Faço no máximo de 2 minutos. Jesus é precioso demais para alguém ficar sendo mendigado para recebê-lo. Se você o receber, você terá a vida eterna. Se não receber, a morte eterna te espera. É a verdade. Não quero que você sinta medo. Não sinta não. Seja racional. Não tome decisão nenhuma com base em emoções. Emocionalismo não serve. Tem um monte de gente aí que finge ser crente porque ela foi emocionada a ser crente. Não vai para lugar nenhum. Mas quem de fato olha para as Escrituras e participa de um novo nascimento, faz uma decisão racional. Eu tenho convicção de quem eu quero. Não é porque o pastor massageou meu ego num culto de domingo e eu quero uma palavra coach espiritual para a minha vida, não. Eu tenho consciência do meu pecado, mas eu tenho consciência que Jesus me perdoou do meu pecado. E porque eu recebi o perdão do meu pecado, eu nasci de novo, estou santificado e dei entrada em sua família. Como diz o apóstolo Paulo, eu faço parte da família de Deus por adoção, está na Bíblia. Nós somos adotados. Mas sabe o que é de uma coisa? O filho adotado, ele tem os mesmos direitos do filho que nasceu em casa. Não tem diferença nenhuma. Eles rejeitaram, mas a rejeição deles abriu o precedente para nós o aceitarmos, para nós servirmos, para nós o louvarmos, para nós adorarmos. Talvez se os judeus tivessem recebido, claro que isso aqui é uma conjectura que eu estou fazendo, talvez não estaríamos vivendo da forma como estamos vivendo hoje, mas Deus tem um plano perfeito. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, e Ele sabia que os judeus iriam rejeitar o Cristo, mas Ele estava preparando um novo povo, um diferente povo. Estava surgindo um novo filho na história, olhando para o ponto de vista bíblico. E que filho é esse? Todos os salvos, a igreja do Senhor, e sem placa, sem denominação, sem CNPJ, sem cartão de membro. Lá no céu ninguém vai perguntar para mim se eu sou pastor, se fui, quanto tempo de ministério. Não vão me perguntar qual foi a minha escola teológica, qual foi a linhagem que eu resolvi acreditar, não. O lugar do céu está reservado para os salvos em Jesus. Alguns teólogos estarão em morte eterna, porque não adianta estudar teologia e não ter um encontro verdadeiro com Cristo. Não adianta madrugar orando, se não nascer de novo. Não adianta profetizar e seja curado, sem ter um novo nascimento verdadeiro. É perda de tempo. Você que sabe, se você quiser ficar perdendo o seu tempo, ou vai viver no mundo como você quiser. A escolha é sua e individual. Mas do mesmo jeito que os judeus rejeitaram Cristo, eu fiz a minha escolha. E eu tenho Ele como a minha única opção. Estou encerrando. Eu quero a vida eterna. Fique você sabendo, se você não sabe. Jesus fez mais referências na Bíblia ao inferno do que do céu. E o que eu disse domingo passado, eu vou repetir para você. O inferno não é invenção da igreja católica, como muita gente já falou. Como alguns professores universitários dizem. Como alguns professores secundaristas, como eu tive, me disseram. O inferno é uma verdade, o inferno é real. E eu não vou ficar aqui falando do inferno, porque eu prefiro olhar para o céu. Quem quiser descobrir como vai ser, que fique. Não estou preocupado com os detalhes. Eu sei o que eu quero. Eu quero a vida eterna em Jesus. Eu quero trocar prazeres momentâneos para ter prazeres eternos. Alguém pode te satisfazer sexualmente fora de um casamento, mas isso vai te trazer a morte eterna. E eu estou dizendo com base na Bíblia Sagrada, queira a vida eterna. Não viva de fachada, de mentira, para agradar ninguém. Viva para fazer a vontade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não adianta enganar pessoas. A gente pode até enganar pessoas, mas ninguém engana o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu sei que essa palavra, ou esse entendimento, não é
viral, porque as pessoas não querem esse tipo de mensagem. Elas querem a mensagem de que amanhã vai ser uma semana top. E não importa se tu está traindo a tua esposa ou teu marido, ou se você está enganando a tua família, não importa. Amanhã teu dia vai ser massa. Amanhã começa mais um dia na história de uma vencedora e de um vencedor. Porque é o que as pessoas estão querendo se servir desse tipo de material. Mas eu estou dizendo para você, e não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra, tem a ver com a Bíblia. Foi a escolha que eu fiz. Por isso que eu trago para a igreja palavra de Deus, não é palavra minha, não é conhecimento humano, não trago filosofias, mas eu trago a palavra. Porque eu resolvi semear a palavra. Foi a minha escolha. Por quê? Porque eu quero é o céu para a minha vida. Eu quero é o meu novo nome lá no céu. Você sabia que você vai ter um novo nome lá no céu? Você sabia que esse seu nome vai ser dito para ti numa pedrinha branca? Está na Bíblia. Você sabia que as outras pessoas não saberão, é só você e Deus? Está na Bíblia. Você e eu teremos um novo nome. Para você que não gosta do seu nome, olha uma esperança. Deus vai dar um nome que tu vai amar. Detalhe, tu não vai poder dizer. E o que é isso? Mistério. Isso aí é com Deus, não é comigo. Está na Bíblia. Nós vamos receber um novo nome. Lá você não vai me chamar de Tarsis. E eu vou lhe chamar de quê? Você não vai nem me reconhecer. Mas nós lá seremos um em Cristo Jesus. Seremos um com o Pai. E tudo depende da tua decisão individual. Tua esposa pode estar cansada. Teus pais podem estar cansados. Para ver se você toma jeito e escolhe ter a vida eterna. Mas se Deus quiser, Ele trabalha no coração dos teus pais. E com você Ele se entende. Que eu não vou dizer para onde você vai, que eu não tenho nada a ver com isso. Só estou dizendo para você que a gente pode orar. E é obrigação nossa interceder pela família, está na Bíblia. Ore para que sejam salvos. E eu sei que alguém pode cansar, porque eu sou pastor, e eu cuido de pessoas, e aconselho pessoas, e eu sei o que eu estou dizendo para você. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E o que me faz vir aqui pregar sobre isso, é a misericórdia. Porque quando Paulo estava perturbado, 2 Coríntios, capítulo 9, se não me falha a memória, quando Paulo disse que tinha um espinho na carne, quando Paulo estava incomodado, pedindo, Deus, tira isso de mim. Deus fala com Paulo e diz, a minha graça te basta. Para os cansados, a graça de Deus te basta. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra em seu coração. A bênção de se tornar filho de Deus. Antes do irmão Lucílio